Bem, eu queria falar aqui sobre a lógica dos bancos. Uma coisa que tem incomodado muitos clientes, principalmente empresas de pequeno e médio porte, é que elas vão no banco nesse momento de pandemia, nesse momento de crise financeira, que está basicamente começando, né? A gente não sabe onde vai terminar, quanto tempo vai durar isso. Então, muitas empresas, pequenas e médias empresas principalmente, vão ter muita dificuldade financeira. E elas vão ao banco e, chegando ao banco, não tem dinheiro nos bancos privados, nem nos bancos estatais também. E por que isso? A gente precisa entender um pouco a lógica dos bancos. Aqui eu não estou defendendo banco nenhum e não estou atacando o banco. Eu só estou explicando a lógica para que vocês entendam e não criem expectativas que não venham a se concretizar, ok? Bem, o que é um banco? Um banco é um intermediário financeiro. Ele faz uma intermediação. Ele tem uma ponta de doadores de recursos, que são os depósitos, que são os investimentos, né, as aplicações que as pessoas fazem nos bancos, e tem uma outra ponta de tomadores de empréstimos, financiamentos. Né? Então ele tem uma ponta de doadores de recursos e tem uma ponta de tomadores de recursos. Ele faz essa intermediação. E ele fica com um ganho que nós chamamos de spread bancário. Então o ganho do banco é o spread bancário. Esse spread bancário, ele tem uma taxa numa ponta que é a taxa de empréstimo, ele tem uma taxa na ponta dos doadores de recursos, que é a taxa de remuneração desses recursos que são colocados no banco. Então essa diferença é o spread bancário. Dentro do spread bancário, você tem vários componentes. Você tem o custo básico do dinheiro, que geralmente é dado pela Selic, que é a taxa básica de juros, que é definida pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária. Você tem taxa de risco, você tem todos os custos do banco, né, para a operação dele. Então, o que acontece? No momento de crise, onde há incerteza, considerando que o banco é um intermediário financeiro, a principal função do banco em qualquer momento, a principal fundamento do banco, é a gestão de risco. O banco ele é basicamente um gestor de risco. Ele tem que garantir que esse dinheiro que ele está emprestando volte para a carteira dele, para que ele possa cobrir, né, os doadores de recurso. Se ele não fizer essa gestão de risco adequadamente, ele vai ficar em maus lençóis. Aqui, novamente, eu não estou defendendo o banco. Há um certo questionamento que a gente pode fazer em relação ao tamanho desses spreads, dessas taxas que são abusivas em muitas linhas rotativas e tal, mas não é o caso aqui desse áudio. Aqui eu estou explicando como é que é a lógica do banqueiro, a lógica dos bancos. Então o banco ele é um gestor de risco. Né? Então o que acontece? Em momentos de incerteza, onde ele não tem muito claro o que vai acontecer, a única certeza que ele tem é que vai ter uma quebradeira geral de empresas que podem tomar recursos e não vão pagar, ele vai proteger essa carteira dele. Com certeza ele vai proteger. E como é que ele protege? Ele corta limites, ele retira limite de clientes que têm uma pontuação, um score de crédito, uma nota de crédito menor. É provável que em momentos de incerteza, essa taxa de juros para o tomador final ela até aumente, mesmo que a taxa básica de juros caia. Por quê? Porque tem um componente risco. Então, o componente risco ele aumenta, mesmo caindo o custo do dinheiro, o componente risco aumenta e os juros não caem para o tomador final. Tá? E aí ele vai cortar crédito, como eu falei, ele vai restringir créditos para tomadores, créditos novos para os clientes, a não ser que haja algum tipo de garantia adicional. O governo hoje está disposto a fazer garantia desse crédito. Está saindo, acredito, com uma medida provisória nesse sentido. Então, se ele não tiver o respaldo de garantia de um terceiro, uma garantia mais firme, dificilmente ele vai colocar a carteira de crédito dele em risco.
tá? Então é para vocês entenderem que os bancos vão operar dentro dessa lógica. Evidentemente que com o tempo, com volume grande de inadimplência, com volume grande de empresas com dificuldade em pagar os empréstimos já tomados, o banco vai começar a flexibilizar a renegociação de dívida. Ou seja, ele vai buscar os credores no sentido de alongar as dívidas, dar um fôlego. Mas isso não necessariamente é um dinheiro novo para capital de giro, né? É um dinheiro novo para investimento. Enquanto não tiver um horizonte muito claro do que vai acontecer na economia, dificilmente os bancos vão emprestar dinheiro novo, dinheiro da carteira deles. Mas existe o mercado de capitais. O mercado de capitais ele é um mercado com apetite maior para correr risco, ele olha muito a questão de potencial de crescimento de um negócio, de uma empresa. Só que no Brasil é um mercado ainda muito pequeno para esse segmento de pequenas e médias empresas. Então é um pouco difícil ter acesso nesse momento, né, ao mercado de capitais para pequenas e médias empresas e para grandes empresas também, porque ninguém sabe como que vai ser esse futuro agora durante e pós-pandemia. Muita coisa vai mudar. Então era mais para falar um pouquinho dessa lógica do banco, para vocês entenderem como que funciona a cabeça de um banqueiro.